Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, podem tomar o vosso assento. O nosso estudo está na página 247. Agradecemos ao nosso pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, por mais essa oportunidade, e ao nosso pastor presidente da CGADB, pastor José Wellington Costa Júnior. Deus abençoe todos os pastores presidentes de campo, todos os pastores setoriais, pregadores, líderes da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus também continue fortalecendo os pastores que já ministraram hoje a palavra de Deus, pastor Emanuel Júnior, pastor Sisaque, pastor Davi, que está na coordenação hoje. Convido você para lermos a palavra de Deus, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, apenas os primeiros 4 versículos. Nosso assunto é sobre as formas trinitárias da pregação bíblica. 1 Coríntios 2, 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza e em temor, em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Amém. Este assunto é um dos mais sérios e importantes dos estudos bíblicos, aliás, também dos estudos teológicos, dos cursos de formação de ministros, formação de pregadores, de ensinadores da palavra de Deus, que é sobre a forma como devemos pregar a palavra de Deus. Portanto, o nosso título é As Formas Trinitárias da Pregação. E é interessante que nós temos algumas obras sobre o assunto, e quero destacar aqui pelo menos 2 livros. O primeiro, do pastor Severino Pedro, Homilética, uma obra publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, fala sobre o pregador e o sermão. E um outro livro é A Supremacia de Deus na Pregação, do renomado pastor e teólogo John Piper, dos Estados Unidos da América. O nosso assunto não está bem formalizado a partir de disciplinas teológicas como homilética, hermenêutica e doutrinas bíblicas, mas precisamente nós estamos focando no conteúdo da pregação, ou seja, na teoria bíblica da pregação. Então, vamos começar com a seguinte frase, está na segunda carta de Paulo a Timóteo 4:2, ele disse: pregue a palavra, pregue a palavra. É aí que qualquer doutrina bíblica ou teologia da pregação deve começar. A base da pregação bíblica, a base do sermão bíblico, sempre será a palavra de Deus. Por isso que é imprescindível que todo pregador tenha domínio da Sagrada Escritura, tenha domínio da palavra de Deus, conheça profundamente as doutrinas da Bíblia, porque a pregação bíblica propriamente dita não tem muito a ver com técnicas de comunicação. Técnicas de comunicação. O pregador bíblico não é movido simplesmente por técnicas de pregação. Ele é movido pelo Espírito Santo de Deus.
é o Espírito Santo que faz o pregador impulsionado pela palavra de Deus. Portanto, todo pregador impulsionado pelo Espírito Santo, ele é, na verdade, um instrumento de Deus usado para edificação, consolação e exortação da igreja. Uma outra coisa que também colocamos na apostila é que a pregação é um ministério, é um chamado. A pregação não é uma profissão de púlpito. A pregação não é uma profissão ministerial. Até o John Piper escreveu um livro cujo título é Irmãos, nós não somos profissionais. O pregador é chamado por Deus. O pregador é um tipo de profeta do púlpito, é um tipo de profeta do evangelho, porque ele prega a profecia suprema, que é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Portanto, a pregação é um ministério, é um chamado, como Paulo declarou com ousadia, é a tarefa do ministro do evangelho, pregar a palavra a tempo e fora de tempo. É responsabilidade de todo pregador que assume a tribuna de uma igreja pregar apenas a palavra de Deus. O nosso discurso no púlpito não deve ser um discurso político, não deve ser um discurso filosófico, não deve ser um discurso literário, não deve ser um discurso apenas dentro das técnicas da comunicação eficaz. O nosso discurso tem que ser um discurso cristológico, um discurso profético, um discurso escriturístico, e a nossa pregação precisa ser moldada pela ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Porém, um ato de pregar é sui generis, função da igreja instituída por Jesus Cristo. A missão da igreja é pregar o evangelho de Jesus Cristo. Hoje nós temos a ausência de pregações bíblicas em muitos púlpitos evangélicos. Aliás, muitas igrejas até não valorizam o momento da pregação e do estudo da palavra de Deus. Porque nós cantamos 1 hora até 2 horas e apenas pregamos 15 minutos, 20 minutos ou 30 minutos. A pregação deve ocupar o espaço de grandeza nos púlpitos das nossas igrejas no Brasil. Nós precisamos voltar à palavra de Deus, valorizar a palavra de Deus na igreja. O centro do culto católico é a Eucaristia, mas o centro do culto protestante é o sermão. Não existe culto sem sermão bíblico, não existe culto sem exposição da palavra de Deus, porque Deus fala à igreja através da sua palavra. Se em uma determinada igreja não existe pregação, é porque Deus não fala a essa igreja. Deus só fala à igreja através da pregação, através da sua palavra. O renomado, eu coloquei algumas citações de pregadores internacionais, e o renomado pregador John Broadus declarou: a pregação é uma característica do cristianismo. Nenhuma outra religião tornou a reunião regular e frequente de grupo de pessoas para ouvir a instrução e exortação religiosa uma parte integrante da adoração divina. Ou seja, a pregação faz parte da constituição do cristianismo. Portanto, toda igreja que se diz que é evangélica é uma igreja que valoriza a exposição da palavra de Deus, e toda igreja que valoriza a exposição da palavra de Deus é uma igreja sadia, é uma igreja espiritualmente bem-sucedida, é uma igreja que valoriza a voz de Deus no púlpito. Agora, só devemos pregar o que diz a palavra do Senhor, porque a Bíblia é o único livro que tem autoridade no púlpito
púlpito da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então a igreja nunca foi fiel quando faltou fidelidade no púlpito, ou seja, igreja que desvaloriza a pregação bíblica está desvalorizando a palavra de Deus, está desvalorizando o evangelho de Jesus Cristo. Uma outra citação do teólogo Faust: com a pregação o cristianismo permanece ou cai, porque é a declaração do evangelho. Uma das crises da igreja evangélica brasileira, no nosso caso, é a ausência de pregação bíblica em muitos púlpitos. Ministérios que não valorizam a exposição da palavra de Deus são ministérios frágeis, são ministérios que não são saudáveis, são ministérios que não têm consistência bíblica, que não têm fundamento da palavra de Deus. Mas toda igreja que preza pela pregação, que valoriza o estudo da palavra de Deus, essa igreja é bem-aventurada, essa igreja está sob a direção do Espírito, essa igreja está alicerçada na palavra de Deus. Portanto, a pregação é comunicação, mas não mera comunicação, porque pregação não tem nada a ver com técnica de oratória. Pregação é um tipo de homilia, exposição, explicação e interpretação do evangelho. Não importa se o método é expositivo, temático ou textual, ou mesmo uma interpretação narrativa ou um testemunho que o pregador dá à igreja. O mais importante é expor a palavra de Deus no púlpito. O certo é que o púlpito não pode ficar vazio da palavra de Deus. Então nós precisamos valorizar a pregação no púlpito da nossa igreja. Portanto, meus amados irmãos, uma outra coisa que anotei, esses estudos estão em um dos meus livros, Pregação no Espírito, o ato de pregar traz uma combinação, ou seja, exposição, testemunho, exortação e ensino. Eu vou repetir: exposição, testemunho, exortação e ensino. E a forma grega primária da palavra pregar é a palavra querusson, que revela sua raiz intrínseca. Daí surgiu a palavra querigma, ou seja, é o próprio evangelho. Então, o que é que nós pregamos? Nós pregamos o evangelho de Jesus Cristo. Qualquer pregador pode pregar qualquer parte da Bíblia Sagrada, mas se a pregação não tem uma finalidade cristológica, esse pregador não pregou o evangelho. Nós podemos contar a história de Abraão, contar a história de Isaac, contar a história de Jacó, contar a história de Moisés, a história dos profetas, mas se não fizermos uma aplicação cristológica evangélica, nós não pregamos o evangelho. Nós simplesmente fizemos uma exposição da religião de Israel. Agora, a pregação bíblica, ela é essencialmente evangélica, cristológica, fundamentada na palavra de Deus, na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então uma teologia da pregação deve assumir o quê? A forma trinitária, refletindo a própria natureza do Deus que se fala. Ao fazê-lo, dá testemunho do Deus que fala, do Filho que salva e do Espírito Santo que ilumina. Então aqui as três formas da pregação trinitária são: a primeira, o Deus que fala; a segunda, o Filho que salva; e a terceira, o Espírito que revela, o Espírito que ilumina. O teólogo Carl Henry sugere: a revelação é uma atividade divinamente iniciada, a livre comunicação de Deus, pela qual somente Ele transforma sua privacidade pessoal em uma revelação deliberada de sua realidade. Ou seja, se o pregador, ele lê a Bíblia no púlpito, ele
ele faz exposição, ele testemunha, ele exorta, ele ensina, ele então está comunicando à sua igreja a revelação da palavra de Deus, porque a pregação não tem nada a ver com a minha ideia de religião, a pregação não tem nada a ver com o meu pensamento filosófico, com os meus caprichos ministeriais, não. O pregador tem por obrigação ser fiel à palavra de Deus, ele tem por obrigação ser sincero à palavra de Deus, e para tanto ele precisa ser convertido, ele precisa ser batizado no Espírito Santo, ter uma vida dominada pelo Espírito, para que ele possa ser voz de Deus enquanto ministra a palavra do Senhor. Portanto, nós temos então as três formas trinitárias, porque Deus, ele se comunica de três maneiras. A primeira é a comunicação objetiva de Deus, ou seja, Deus, ele se comunica objetivamente. O que significa isso? Quando falamos que Deus, ele se comunica objetivamente, significa que Deus fala diretamente e não indiretamente. Assim a expressão, assim diz o Senhor, ou seja, Deus todas as vezes que fala no Antigo e no Novo Testamento, através do Espírito Santo, diretamente a uma pessoa, então isso é chamado de comunicação objetiva. Mas também há um segundo tipo de comunicação, que é a comunicação subjetiva. A comunicação subjetiva é a comunicação que o pregador faz através da palavra de Deus. Por exemplo, hoje agora eu estou aqui comunicando subjetivamente a palavra de Deus, porque Deus está falando através do meu ministério. Deus não está falando diretamente, porque eu não sou Deus. Então Deus não está aqui falando no meu lugar, mas eu falo no lugar de Deus. Então o pregador, ele é o porta-voz da palavra de Deus. Ele fala no lugar de Deus, mas não sem Deus. O importante é falar no lugar de Deus, mas com Deus. Pregador que fala no lugar de Deus, sem Deus, não é Deus que está falando, é ele. Agora, quando Deus fala, a igreja é exortada, edificada, consolada, abençoada e administrada pelo Espírito Santo. Mas há um tipo de comunicação de Deus que não é objetiva e nem subjetiva, é a comunicação desobjetivada. Os irmãos não vão encontrar isso em livro nenhum de homilética, porque são estudos que nós elaboramos. Então a pregação desobjetivada é a comunicação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então há uma comunicação trinitariana, há uma comunicação intradivina entre o Pai, o Filho e o Espírito. A partir daí, quando Deus começa a falar, a partir dele, a partir da Trindade, a partir do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o que nós chamamos de as formas trinitárias da pregação da palavra de Deus, das formas trinitárias da pregação da palavra de Deus. Então vejamos, meus amados irmãos, a Bíblia dá testemunho de si mesma como a palavra escrita de Deus. Pelo menos 3.808 vezes aparece: o Senhor disse, o Senhor falou, a palavra do Senhor veio. Então é isso, onde a Escritura fala, Deus fala. E Deus fala no Antigo Testamento, Deus fala no Novo Testamento, Deus fala através do pregador que usa o Antigo Testamento, ou qualquer porção do Evangelho. Então Deus fala. Martinho Lutero, ele foi considerado um pregador da cruz de Jesus Cristo. Então falar com base no que Deus falou é árduo e glorioso. Nós só podemos falar
o que diz a palavra de Deus. Não podemos usar o nome de Deus em vão no púlpito. Não podemos também distorcer a palavra de Deus. E para não usar o nome de Deus em vão no púlpito e não distorcer a sua palavra, é necessário então lermos a palavra, estudarmos a palavra, nos alimentarmos com a palavra, amarmos a palavra, sermos convertidos pela palavra, e depois que a palavra fala conosco, com nós pecadores, então nós falamos à igreja através da palavra, pela ação do Espírito Santo de Deus. Então, uma teologia da pregação começa com a confissão de que o Deus que fala tem o direito final sobre nós, porque a pregação que ministramos na igreja não é a nossa pregação, não é a nossa doutrina, não é a nossa teologia, é a palavra de Deus, é a pregação da palavra de Deus. Então o pregador, ele fala não a sua palavra, ele fala a palavra de Deus, e para falar a palavra de Deus, ele precisa ser convertido a essa palavra, ele precisa amar essa palavra, ele precisa ser batizado por essa palavra, ele precisa seguir essa palavra, ele precisa estar sujeito a essa palavra, ele precisa escutar essa palavra, ele precisa ter uma vida de oração, ele precisa ter uma vida de santidade, ele precisa ter uma vida de temor, ele precisa ter uma vida no Espírito, ele precisa ter uma vida na presença de Deus, ele precisa acreditar na palavra, ele precisa ser cheio da palavra, para ele ser um pregador e um porta-voz de Deus para a igreja. Então, uma teologia da pregação serve para lembrar aqueles que pregam o perigo de confundir nossa própria autoridade com a do texto bíblico. Eu não posso ser autoritário no púlpito, eu não posso usar a minha autoridade no púlpito, não. A autoridade do pregador não é a sua autoridade, não é a sua patente ministerial, é a autoridade cristológica, é a autoridade teológica, é a autoridade do Espírito, é a autoridade da palavra de Deus, porque quando Deus fala, então todo mundo tem que escutar a palavra de Deus, porque é Deus quem está falando, e nós precisamos estar atentos àquilo que Deus fala. Então veja que somos chamados não apenas para pregar, mas para pregar a palavra de Deus, a palavra de Deus. Porque hoje muitos pregadores nos nossos púlpitos não pregam a palavra de Deus, primeiramente porque eles nunca se converteram à palavra, em segundo lugar, porque nunca também tiveram vida de oração ou dependeram do Espírito Santo, em terceiro lugar, também nunca leram ou estudaram a palavra de Deus. Todo pregador sério, convertido, que ama a palavra de Deus, que é transparente no púlpito, esse pregador tem comunhão trinitária, ele tem comunhão com o Pai, comunhão com o Filho e comunhão com o Espírito Santo. Ele prega porque ele ama a palavra, ele sabe que a autoridade do seu discurso, do seu sermão, não está na sua autoridade teológica, ministerial, acadêmica ou social humana, mas está na autoridade do Pai, na autoridade do Filho e na autoridade do Espírito Santo. Na autoridade do Espírito Santo. Então, irmãos, veja que nós estamos aqui falando nessa primeira parte, o Deus que fala, porque Deus, ele fala à igreja. Agora, será que toda pregação Deus fala através de toda pregação? Será que Deus está falando através de toda pregação? Antes de o pregador ser usado pelo Espírito Santo, Deus tem que falar com o pregador. Agora, toda pregação encomendada não dá certo no púlpito, não dá certo. A pregação, ela tem que ser dirigida na oração. É na oração que o pregador recebe a palavra de Deus para entregar à igreja, para falar à igreja. Então veja aqui, meus amados irmãos, que na igreja que nós temos que ser sinceros. Então veja que, em primeiro lugar, a primeira forma da pregação trinitária é Deus fala, e Deus fala somente através da sua
palavra. O meu discurso não pode ser um discurso para agradar, não. O meu discurso não pode ser um discurso para impressionar, não. O meu discurso não pode ser um discurso para conquistar aplausos, não. O meu discurso, nosso discurso tem que ser um discurso primeiramente para glorificar a Deus em Trindade, em segundo lugar para edificar a igreja com a palavra de Deus. Então é muita responsabilidade ser pregador do Evangelho. Ser pregador do Evangelho é diferente de ser professor, é diferente de ser empresário, é diferente de ser político, porque a responsabilidade é maior. A responsabilidade é com a palavra de Deus, e eu não posso mentir no púlpito a palavra de Deus, eu não posso enganar no púlpito, eu não posso negociar a palavra de Deus no púlpito. No púlpito eu tenho que ser sincero, transparente, homem de Deus, profeta, e pregar somente o que diz a palavra do Senhor. Somente o que diz a palavra do Senhor. Então veja, John Calvino entendeu esta verdade quando afirmou que a palavra sai da boca de Deus de tal maneira que também sai da boca dos homens, pois Deus não fala abertamente do céu, ou seja, diretamente, mas emprega homens como seus instrumentos. Agora a pergunta é: será que eu sou realmente um pregador chamado por Deus? Eu vou falar sempre na primeira pessoa agora. Será que realmente eu sou vocacionado pelo Espírito Santo? Será que eu fui chamado, designado para um ministério? Irmãos, quando nós temos certeza da nossa chamada, da nossa convicção, daquilo que Deus nos designou para fazer, então o nosso ministério será bem sucedido. Em que sentido o ministério será bem sucedido? Será bem sucedido no sentido espiritual, no sentido de que Deus está aprovando o ministério do pregador, porque o pregador está sendo bíblico, está sendo evangélico, está sendo cristológico, está sendo escriturístico, está sendo sincero, está sendo espiritual, ele está sendo honesto no púlpito com a palavra de Deus. E também assim a pregação brota da verdade que Deus falou em palavras e ações, e que Ele escolheu vasos humanos para dar testemunho de si mesmo e de seu Evangelho. Falamos porque não podemos nos calar. Nós falamos porque Deus falou. Nós só podemos falar o que Deus falou. A Bíblia diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O púlpito, irmãos, é um lugar muito sério. Eu não posso estar aqui mentindo em nome de Deus. Eu não posso estar aqui dando falso testemunho em nome de Deus. Eu preciso ser bíblico, eu preciso ser sincero, eu preciso estar respaldado na palavra de Deus. Eu preciso estar respaldado na palavra de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, ou o mistério de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A segunda forma da pregação, a forma trinitária, é o Deus que fala. Falamos o Deus que fala. E agora o Filho que salva. Falamos o Deus que fala, ou seja, Deus, Ele deve falar no púlpito. A voz do pregador no púlpito deve ser a voz de Deus, no sentido de exposição, no sentido de testemunho, no sentido de pregação, no sentido de ensinamento da palavra. E agora a segunda forma trinitária da pregação é o Filho que salva, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Irmãos, pregação não tem nada a ver com palestra, pregação não tem nada a ver com entretenimento, pregação não tem nada a ver com show,
pregação não tem nada a ver com terapia alternativa. Pregação é a exposição da palavra de Deus. E a pregação, para ser pregação propriamente dita, a pregação ela deve ser cristológica. Cristológica. Assembleia de Deus, nós temos alguns pilares cristológicos. Por exemplo, Cristo salva, Cristo cura, Cristo batiza com o Espírito Santo e Cristo em breve voltará. Então, o movimento pentecostal é um movimento cristológico, não é apenas pneumatológico, não é apenas um movimento do Espírito, mas é também um movimento de Cristo, é um movimento cristológico. Portanto, para tanto é necessário que todo pregador pentecostal, principalmente da nossa igreja, Assembleia de Deus, o pregador ele precisa ser cristológico. A nossa mensagem é Cristo, a nossa adoração é cristológica, o nosso louvor é a Cristo. Então a nossa igreja evangélica é cristológica, é o Filho que salva, é o Filho que salva. Eu vejo muitos pregadores iniciantes pregando por aí, mas muitos não estão pregando a Cristo. Este ano, pela misericórdia de Deus, completei 40 anos de ministério. Comecei aos 19 anos de idade, pela Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, 27ª AGO, em 1985, na cidade de Anápolis, estado do Goiás. E Deus tem me abençoado, tem me levado a mais de 40 países e tenho treinado pela misericórdia de Deus mais de 20 mil líderes ao redor do mundo através do treinamento de pregadores do Evangelho de Jesus Cristo. Nós agora temos mais uma atividade para o ano. Estaremos em Nova Zelândia e também no Paquistão, no treinamento de líderes. O que é isso, irmãos? É a obra do Evangelho, mas a pregação, ela deve ser uma pregação cristológica. A história do cristianismo, a história dos grandes avivamentos, a história dos grandes pregadores, todos esses pregadores foram pregadores cristológicos, pregaram somente Jesus Cristo. Então todo pregador levantado pelo Espírito de Deus, a mensagem dele é: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e Jesus Cristo breve voltará. A nossa mensagem é cristológica, é cristológica. Então, no passado escreveu o autor de Hebreus: Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias Ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio dele de quem fez o universo. Irmãos, a mensagem cristológica, a mensagem evangélica, ela é riquíssima, ela é riquíssima. A última igreja que pastoreei, eu fui pastor de 12 igrejas e também fui presidente de campo e já fiz parte de mesa diretora de convenção, a CEADIF, Distrito Federal, na comissão de ingresso de pastores, o crivo chamado, no Distrito Federal. E sempre que, todas as igrejas que pastoreei, eu sempre procurava ensinar expositivamente o Novo Testamento, ou seja, os evangelhos, Atos, as cartas paulinas, cartas petrinas, as cartas joaninas, as cartas universais, o Apocalipse, ensinar a palavra de Deus. Então, se algum pregador disser que não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para pregar, está muito ocupado, então, irmão, saiba que você não está no ministério. Saiba que você não é responsável, principalmente aqueles que trabalham com tempo integral. É injustificável um obreiro com tempo integral não ter mensagem para a sua igreja. É injustificável, porque ele recebe para servir a igreja, ele está com tempo integral, ele tem que ter vida de oração, vida de leitura bíblica, vida de estudo da palavra do Senhor, vida de santidade, temor do Senhor, vigilância, ser guiado pelo Espírito, porque é muita responsabilidade estar no púlpito em nome de Deus. É muita responsabilidade. Então, veja que o Deus que se revela, Deus revelados, falou supremo e definitivamente por meio
de Jesus Cristo. Irmãos, a cristologia é um dos assuntos mais profundos da Bíblia Sagrada. Nós, teólogos portugueses e brasileiros, nós escrevemos esta obra, Teologia das Cartas Paulinas. Somos 11 autores. Aqui tem 700 páginas de estudo das Cartas Paulinas. Então, tem muita coisa que a gente pode ensinar para a igreja. Agora, se o pregador não ora, se o pregador não lê a Bíblia, como disse o pastor Sisak também, se ele não lê a Bíblia, ele não ora, ele não estuda a palavra, ele então não tem mensagem para a igreja. Mas todo pregador que está no Espírito, anda no Espírito, depende de Deus, tem vida com Deus, tem comunhão com Deus, esse pregador sempre vai ter palavra de Deus para a igreja. Sempre vai ter palavra de Deus para a igreja. Veja que o Carl Henry, um teólogo americano, afirmou certa vez que apenas uma teologia a par da invasão divina poderia reivindicar a igreja. O mesmo vale para uma teologia da pregação. Toda pregação cristã é descaradamente cristológica, ou seja, toda pregação cristã é essencialmente cristológica. Se alguém está pregando no púlpito e a mensagem não é cristológica, isso não é pregação evangélica do ponto de vista do Novo Testamento ou do cristianismo, porque é no púlpito que eu tenho que pregar a encarnação, a crucificação, a ressurreição, a ascensão, a intercessão de Cristo, somos sacerdotes, ou seja, a segunda vinda de Cristo ou arrebatamento da igreja, expor no púlpito as doutrinas da palavra do Senhor. Experimente no seu púlpito começar com uma das cartas do apóstolo Paulo. Por exemplo, aqui o pastor Emanuel Júnior ministrou hoje Romanos capítulo 16. Experimente pregar um versículo por culto e você vai ver que tem muita coisa ainda para a gente falar no púlpito, porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Se alguém achar que já foi dito tudo sobre a palavra de Deus, está enganado. Isso é menosprezar a revelação e diminuir a capacidade da divindade em relação à igreja e ao desenvolvimento espiritual da igreja. Mas uma coisa nós sabemos, irmão, a Bíblia é a palavra de Deus, é no culto que ela tem que ser dita, tem que ser ensinada, tem que ser pregada, nós temos que ensinar à igreja tudo que Jesus disse nos evangelhos, tudo que os apóstolos ensinaram, porque a base da igreja é a cristologia. E a cristologia hoje é um dos assuntos mais, digamos assim, necessário. Irmãos, quanta confusão sobre cristologia, sobre as duas naturezas de Cristo, sobre teotocos, cristotocos, tantas coisas que acontecem, porque é falta de um ensinamento sustentável, seguro, fundamentado na palavra de Deus. A igreja que preza pela palavra, ela não erra no sentido doutrinário, porque uma igreja que preserva, que vela pela palavra, que ama a palavra, que respeita a palavra, que acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, essa igreja então está sendo edificada para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a pregação cristã aponta para a encarnação de Deus em Cristo como o pilar da verdade e o cerne da confissão cristã. Segundo aos Coríntios 5,19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Reconciliando consigo o mundo. Com isso em mente, toda pregação é entendida como enraizada na encarnação, na crucificação e na ressurreição, como declarou o apóstolo João. Deus nos falou por meio de seu Filho, o Verbo, e esse Verbo se fez, ou seja, se fez carne e habitou entre nós. Toda fala humana é mudada pela palavra de Deus encarnada. O que quer dizer isso? Todas as vezes que um pregador está no púlpito expondo a palavra de Deus, ele está no desenvolvimento do processo encarnacional do verbo ou da palavra, ou seja, o verbo se fez carne na pessoa bendita de Jesus Cristo, nas suas duas naturezas, humana e divina, mas também o verbo se faz carne e se faz
palavra no púlpito, quando o pregador é fiel, é sincero, é transparente, é espiritual, tem cuidado com a palavra, o pregador está ali também no processo encarnacional do texto, da palavra, ou seja, ele está em persona Christi, no lugar de Cristo, ele está pregando o verbo se fez carne, o verbo é a palavra, o verbo é Deus, o verbo salva, o verbo cura, o verbo santifica, o verbo batiza com o Espírito Santo e o verbo breve voltará. Então o pregador no púlpito, ele tem a verbologia cristológica. Veja também que é a identidade. Karl Barth, grande pregador e teólogo, faleceu em 68. Eu tenho a coleção completa das obras dele em inglês. Sustentou que toda pregação deve ter um impulso. O impulso não pode vir da energia, da cultura, da sabedoria humana, seriedade ou mesmo da convicção do pregador, como disse Paulo. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque o pregador, irmãos, o pregador não está no púlpito para impressionar, para aparecer, porque a glória pertence a Jesus Cristo. A glória da pregação não é a glória do pregador, não é a glória da igreja, não é a glória do ministério, a glória é de Jesus. A glória da pregação é de Jesus. Por isso que Paulo disse, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, ou seja, com retórica, com filosofia, não, mas isso aqui é a pregação no Espírito, irmãos. O crente mais simples de uma determinada igreja, mesmo não sabendo ler nem escrever, mas se ele está no impulso do Espírito, ele crê na palavra, ele dá testemunho na igreja, Deus pode falar através desse irmão humilde e simples que não tem muita cultura. O importante é sabermos o que move o texto, não é a cultura humana, o que move o texto não é a teologia humana, o que move o texto não é a sabedoria humana, o que move o texto não é a retórica humana, o que move o texto é o Espírito, é o Espírito, é o Espírito, é o Espírito que move o texto. E por isso que quando lemos nos evangelhos, Jesus começou pregando. Jesus não começou curando, Jesus começou pregando. Apesar de ter feito o primeiro milagre em Caná da Galileia, mas João Batista começou pregando, Jesus começou pregando, Paulo começou pregando, Pedro começou pregando, e não será diferente de nós. Nós também começamos pregando. Agora não é o nosso evangelho, não é o evangelho segundo Roberto dos Santos, é o evangelho segundo Jesus Cristo. Nós não pregamos a nós mesmos, pressionou Paulo, mas a Jesus Cristo como Senhor. É loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, porque a cruz de Cristo não se esvazie de seu poder. Então a nossa mensagem tem que ser uma mensagem bíblica, tem que ser uma mensagem bíblica. Então, irmãos, veja só também que nenhum homem pode dar de imediato a impressão de que ele próprio é inteligente e que Jesus Cristo é poderoso para salvar. Não, a nossa capacidade vem de Deus, a nossa inteligência vem de Deus. Então a nossa forma de pregar vem de Deus, vem de Deus. Então a cruz traz o eclipse de todas as pretensões e esclarecimentos humanos. Se Cristo não ressuscitou, afirmou Paulo, nossa pregação é inútil. Qual é a autoridade da pregação evangélica? Segundo Paulo, a ressurreição de Jesus Cristo. Por que nós pregamos? Nós pregamos por causa da ressurreição de Jesus Cristo, e o testemunho de Deus é verdadeiro. Quando eu prego no púlpito, eu prego porque eu creio na encarnação, eu creio na crucificação e eu creio na ressurreição de Jesus. Ou seja, eu estou pregando uma verdade inegociável, uma verdade absoluta, uma verdade bíblica, uma verdade da palavra de Deus. Agora, por último, nós temos, é porque eu estou correndo mesmo, peço perdão aos pastores. A terceira forma trinitária da pregação é
o Espírito que ilumina. A primeira forma é o Deus que fala, é a forma teológica. A segunda forma é o Deus que salva, é a forma cristológica. E a terceira forma é o Espírito que ilumina, a forma pneumatológica. O pregador está diante da congregação como ministro externo da palavra de Deus, mas o Espírito Santo opera como ministro interno dessa mesma palavra. Porque se o pregador está no púlpito sozinho, nada acontece, mas se o Espírito está com ele, tudo pode acontecer. Então o importante, irmãos, é o Espírito estar com o pregador, porque quando o Espírito está com o pregador, então a palavra de Deus, ela é comunicada espiritualmente. A palavra de Deus é exposta espiritualmente. Então veja, em consideração ao papel do Espírito Santo, pois sem uma compreensão da obra do Espírito Santo, a tarefa do pregador perde seu equilíbrio e poder. Porque a nossa Assembleia de Deus exige para os candidatos ao ministério o batismo com o Espírito Santo, evidência de orar ou falar em outras línguas, porque isso vai fazer a diferença no momento da sua ministração, no momento da sua exposição. Veja, Calvino disse: ninguém deve agora excitar em confessar que é capaz de entender os mistérios de Deus apenas na medida em que é iluminado pela graça de Deus. Aquele que atribui a si mesmo mais entendimento é ainda mais cego, porque não reconhece sua própria cegueira. Isso quer dizer o quê? Que nós pregadores dependemos do Espírito Santo, o mesmo Espírito que inspirou os autores da Bíblia, o mesmo Espírito que nos deu a palavra, é o mesmo Espírito que está agindo no momento em que nós pregamos a palavra de Deus. Qual é o primeiro artigo de fé da nossa igreja? Cremos na inspiração verbal e plenária das Escrituras Sagradas como nossa única regra de fé e conduta para o caráter cristão. Então, nós temos o sola escritura, ou seja, nós somente a Escritura, somente a palavra de Deus, somente a palavra de Deus. Por isso que Paulo continua: porque nada me propus saber entre vós senão Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em tremor, em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. O que é que Paulo está nos dizendo aqui? Que a nossa palavra e a palavra de Deus deve estar em sintonia com a demonstração do Espírito e de poder. Ou seja, a minha vida tem que ser uma vida no Espírito, a minha vida tem que ser uma vida no poder do Espírito Santo. Então a minha pregação, meu discurso, meu sermão, meu estudo, eles devem estar baseados na demonstração do Espírito e de poder, porque somente o Espírito Santo é que convence, somente o Espírito Santo é que revela, somente o Espírito Santo ilumina, somente o Espírito Santo santifica, somente o Espírito Santo torna a palavra do pregador palavra de Deus, somente a pregação do pregador cheio do Espírito Santo torna a sua pregação palavra de Deus. E quando esse pregador ele está no Espírito, ele está na demonstração do Espírito de poder, então Deus fala, e Deus está falando à igreja. Deus está falando à igreja. E para terminar, o Martin Lloyd Jones, ele disse: busque-o sempre, mas vai além de buscá-lo, espere por ele. Você espera que algo aconteça quando você se levanta para pregar em um púlpito? Ou você apenas diz para si mesmo: bem, eu preparei meu sermão, vou dar a eles este esboço, alguns deles vão gostar e outros não? Você espera que seja o ponto de virada na vida de alguém? É para isso que a pregação deve fazer. Busque esse poder, espere esse poder, anseie esse poder, e quando o poder vier, entregue-se a ele. Ou seja, mas pregue somente quando o poder chegar.
Porque quando o poder está na vida do pregador, então isso é chamado de pregação no Espírito. Pregar no Espírito é pregar com reconhecimento de que o instrumento humano não tem controle sobre a mensagem e nenhum controle sobre a palavra à medida que é lançada na congregação. Por quê? Porque o pregador não está pregando a sua palavra, a sua ideia, o seu pensamento, a sua doutrina, mas a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. O Espírito Santo, como João declarou e testificou, porque o Espírito é a verdade, e nós só podemos pregar a verdade no Espírito. Terminando, o grande teólogo Van Hoosen, eu tenho um livro dele que é chamado Teologia Primeira, página 192 e 193. Ele falou sobre também as formas trinitárias da pregação. Primeiro, o ser de Deus no ato da fala, o logos de Deus no processo da pregação, da exposição, e a revelação do Espírito também no processo da exposição. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Continuemos, irmãos, a pregar a palavra de Deus no poder do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Quantos podem glorificar o Senhor por essa terceira mensagem? Diga amém. Queridos irmãos, estou muito feliz e agradecido ao Senhor pelo privilégio de poder ter estado convosco na manhã deste dia, representando aqui os nossos pastores, o meu pastor, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor Wellington Júnior. Estar aqui representando nossos pastores na condução do culto é uma grande oportunidade. Estou feliz de dar esta pequena parcela na 79ª Escola Bíblica de Obreiros do nosso Ministério do Belém. Que Deus continue enriquecendo e abençoando todos vocês. Meu muito obrigado aos nossos pregadores, pastor Emanuel Barbosa Júnior, pastor Cisac Valadares e pastor Roberto dos Santos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Passo a direção do trabalho a quem é de direito, nosso presidente. Glória a Deus. Saúdo aos meus companheiros com a paz do Senhor. Estou feliz em participar mais uma vez de um precioso trabalho que resulta no nosso crescimento espiritual, teológico e ministerial. A escola bíblica tem vários objetivos a serem alcançados, e pela ministração da palavra de Deus, na direção do Espírito Santo, Deus vai colocando cada coisa no nosso coração. Como é bom a escola bíblica. Glória a Deus. Acabamos de ouvir uma palavra preciosa, mas não passou assim ligeiramente sobre o comportamento e às vezes a vaidade do pastor, não é? Nós temos alguns que chegam diante da igreja e só ficam satisfeitos quando são apresentados. Olha, aqui está o pastor doutor fulano de tal em teologia. Olha, ele é também pós-graduado, tá? Olha, ele é formado e começa, irmãos, e ele fica todo empavonado. Quando abre a Bíblia não diz nada. Essa aqui é a realidade. E a melhor coisa, irmãos, é nos entregar primeiro a oração, estudo da palavra, e nas mãos de Deus, pedindo para que o Espírito Santo nos use para administrar a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós queríamos fazer aqui
alguns conselhos para os irmãos. Nós temos aqui Escola Bíblica Irmão do Belém. Vocês sabem que, graças a Deus, nós nunca cobramos nada. Os senhores aqui não pagam, porque já pagaram, Deus já pagou por nós, graças a Deus. Mas tem pessoas, pastor, que entra aqui, eu não sei se pastor, ele vem só para almoçar e depois vai embora. Tem outros que você está terminando e já corre lá para a fila do almoço, não vai entrar. Eu mandei só abrir a porta do refeitório quando disser amém aqui. Amém aqui, a porta abre lá. Mas enquanto não tiver amém aqui, a porta lá está fechada. Agora você vai lá, tem uma fila. Agora dá uma olhadinha no semblante dele, está amarelo de fome, né? Não é possível, não é possível. É um mau comportamento, eu sei. Meus irmãos, nós exigimos à igreja que os crentes só se retirem depois da bênção apostólica, não é isso? Exigimos isso dos crentes, só saia depois da bênção apostólica. Os pastores da reunião deles, sair daqui. Tem um grupo que sai às 3 horas, 4 horas. Eu sei que alguns irmãos dependem de condução, nós entendemos isso, eles, por causa do horário, né? Mas tem uns que vão sair para ficar conversando aí fora. Eu não entendo, porque, irmãos, a escola bíblica é curta. Nós temos muito que aprender de Jesus. Nós temos muito que aprender de Jesus. E vocês vejam, nós aqui, irmãos, não estabelecemos um tema para a escola. Nós oramos para que Deus dê aos nossos companheiros, que são convidados a pregar, que eles tragam no coração uma palavra ungida pela a vontade do Senhor Jesus. Nós não damos um tema, deixa que o Espírito Santo coloque o tema no nosso coração. Foi isso que eu aprendi com o pastor Cícero. Nós viajávamos com ele, 3, 4 pastores, íamos para o Mato Grosso, ele visitando igreja até chegar em Cáceres. Interessante, nós que íamos com ele, ele nunca dizia: Zé Wellington, você vai pregar hoje à noite. Não. Nenhum de nós que ia com ele sabia a hora e nem o dia que ia pregar. Ele dizia: na hora, é você que vai pregar agora. E tinha mais uma coisa, ele dizia: olha, 60 minutos. Se descesse, falou 50, 55, volte e completa os 60 minutos. Vocês fazem isso algumas vezes. Citar versículo errado. Estava na reunião e eu não sei porquê, que deu na cabeça do pregador, ele citava muitos versículos, uma cabeça muito boa, de repente dizia: porque está escrito que Deus escreve certo por linhas tortas. Aí ele disse: onde é que está escrito isso, irmão? Qual é o livro? Meus irmãos, nunca inventemos nada. A Bíblia é completa, a Bíblia é rica. Glória a Deus. Irmãos, vocês, eu leio a Bíblia, eu citei o Evangelho em 42, nós estamos em 2025, né? Mas 83 anos que eu leio a Bíblia. E digo para os senhores, ainda estou aprendendo da Bíblia. Este livro santo, que é unção de Deus. Disse-nos aqui o pregador, o último, irmãos, nós temos, não é necessidade, não é obrigação, é necessidade de conhecer a palavra de Deus, mas não como uma literatura qualquer, mas com unção do Espírito Santo. Glória a Deus. Os nossos pastores, como eu sou ainda do século passado, nossos pastores, os primeiros, eram quase todos autodidatas. Se você procurar, não tem os missionários que vieram para cá, mas os brasileiros eram quase todos autodidatas. Mas aqueles homens pregavam, terminava o culto, os irmãos saíam com o lencinho na mão, enxugando as lágrimas, pelo que o Espírito Santo havia falado à igreja. Mas por quê? Porque eles oravam, estavam orando.
Tá vendo? Ao invés de você estar pegando o livro de fulano de tal e tal, e orador fulano de tal, e copiando aqui, copiando acolá, para você estudar o meu irmão. Busca a mensagem de Deus no joelho. Ele é a fonte inesgotável. Glória a Deus. Quanto mais você busca o Senhor em oração, mais mensagem, mais graça e mais unção do céu Ele traz para você. Em uma determinada cidade, não precisa dizer onde foi, era uma festa da cidade, e houve lá um trabalho lá público, tinha lá um púlpito, né? Estava lá o prefeito, as autoridades ali, tá? Estavam lá também, irmãos, pastores de várias igrejas. E mandaram lá um pastor, foi apresentado o doutor fulano de tal dos Anzóis, e ele então se levantou, temperou a garganta, puxou o paletó, e aí abriu a Bíblia e leu o Salmo de número 23. Leu, não aconteceu nada. Depois chamaram o velhinho pastor da Assembleia de Deus. Olha, cultura muito pequena, mas o velhinho pingava azeite. O velhinho veio e fez a leitura do Salmo 23. Só quando ele terminou de ler, o povo estava enxugando os olhos, estava chorando. Aí perguntaram, qual é a diferença? Ele não veio aqui, o primeiro não leu o Salmo 23, sempre não leu a mesma coisa. Ele disse, a diferença é essa, aquele conhece a letra e esse conhece o autor do Salmo. Meus irmãos, busquemos a Deus em oração, peçamos a Deus graça, para que a nossa palavra não seja vazia, não seja vazia. Discurso do púlpito, irmãos, não é conveniente. Isso é coisa para político lá fora, né? Aqui dentro, a mensagem é aquela de Paulo: Cristo e este o crucificado. Mas eu leio da Bíblia, quando Paulo foi convidado para pregar lá no Areópago, Paulo era uma cultura, né? Naquele dia lá ele deve ter espalhado o pé, né? Ele deve ter demonstrado muita coisa daquilo que Deus havia lhe dado e também da sua cultura própria, né? Aí você lê direitinho o texto e diz que foi feito ali um convite, poucas pessoas aceitaram Jesus. Paulo saiu dali decepcionado, foi para Corinto. Chegou em Corinto, perguntaram: Paulo, meu irmão vai pregar, e qual é o assunto? Ele disse: agora é Cristo e este crucificado. Faça isto, meu irmão. Prega Cristo e este o crucificado. Esta é uma mensagem que tem poder. O nome é de Jesus, é Jesus, é Jesus. Te agarra com o nome de Jesus e Ele vai continuar a te abençoar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, meu Pai, pelo alimento espiritual que o Senhor nos deu esta manhã. Pedimos agora a tua bênção quando iremos para o almoço. Senhor, abençoa, que todos sejamos bem alimentados, que logo mais às 14 horas estejamos de voltas para buscar o Senhor em oração. Abençoa o trabalho da tarde, os nossos pregadores, dá-nos unção e graça. Te agradecemos por tudo que recebemos. Pai, eu peço em nome de Jesus. Amém.